Hi today! Bom, I'm Teacher Cláudia Borges e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de inglês. E aí, todos prontos? Ready? Bom, vamos continuar então aqui com a Teacher, que ela vai se apresentar também. So you're welcome, sejam bem-vindos. Eu sou a Teacher Fernanda Gurgel. Vou estar junto com a Teacher Cláudia aqui nas nossas primeiras unidades de língua inglesa. E nós vamos então ver agora o que nós vamos aprender na aula de hoje. Let's go! Então, nosso objeto de conhecimento é a construção de repertório lexical. Mas o que é um repertório lexical? É justamente vocabulário. Eu vou construir vocabulário, novas palavras em língua inglesa, né? Vou aumentar o número de palavras em língua inglesa que eu conheço. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E para isso nós vamos estudar as formas regulares e irregulares dos verbos no passado e também o acréscimo de ED ou D nos verbos regulares. Nós vamos aqui começar, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. O que vocês estão vendo aqui? What do you see? What is this picture? What does this picture mean? O que essa figura significa, né? O que vocês podem ver aí? This is a flag. This is a flag. Vocês podem repetir aí junto com o professor. Flag. This is a flag, é uma bandeira. Então, a bandeira é um símbolo adotado por um povo, uma cidade ou um país. E aqui nós temos a bandeira de Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse lugar, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha aí nessa bandeira. Look at this flag. Vamos revisar algumas coisas que vocês já sabem, que vocês aprenderam last year, ano passado, e eu sei que vocês lembram muito bem. Vamos então revisar aqui the colors. We have 4 colors here. Nós temos 4 cores aqui. We have red, red. Can you repeat? Red, a cor vermelha. Nós temos também yellow, yellow, amarelo. We have black, black, preto. And we have also the color green. Temos também a cor green, verde. E não esquecendo da cor das estrelas aí que estão aparecendo, white, white. Então, o que significa as cores dessa bandeira para esse povo, lá para o povo de São Cristóvão e Nevis, né? Saint Kitts and Nevis. O vermelho significa a resistência do povo ao colonialismo, né? O amarelo, the yellow, means the light of the sun, a luz do sol. The black color, a cor preta, significa toda a herança que eles herdaram, né, dos africanos. E green, a fertilidade da terra. E aqui nós temos 2 stars. We have 2 stars, 2 estrelinhas, que para eles tem um significado muito importante de freedom, freedom, and hope. Vocês podem repetir aí na sala? Freedom, freedom and hope. O que significa, professora? Freedom, liberdade, and hope, esperança. Então, essa bandeira linda aí é do país que a gente vai ver agora alguns fatos. Vamos lá. Então, a gente tem aqui alguns fatos, algumas frases. Eu quero ler cada uma com vocês. E a gente vai se aprofundar no significado e também em alguns pontos gramaticais em cada uma delas. Vamos lá. Saint Kitts and Nevis, né? O nome lá do lugar, que a gente já viu a bandeira. A primeira frase. In 1623, the island was settled by the English. Vou ler mais uma vez. In 1623, the island was settled by the English. Então, nessa primeira frase eu já quero dar 2 dicas para vocês. Esse número aí, quando a gente vê 1623, my God, como que eu vou falar isso em inglês? 1623. Então, anotem essa dica aí. Quando o número for muito extenso, a gente vai falar de 2 em 2. Vocês viram que eu falei primeiro 16 e depois 23. Eu falei assim, in 16, 23. Can you repeat? 16, 23. A outra dica é que essa palavrinha aí, island, vocês viram que eu falei island. Eu não falei Iceland or Island, porque nessa palavra a gente não pronuncia a letrinha S.
né? Curioso, é um pouco diferente da nossa língua. Então aqui eu tenho essas duas dicas. Quando o número for muito extenso, a gente fala de 2 em 2, nesse caso 16, 23. E na palavrinha island, que significa ilha, você não vai pronunciar a letrinha S. Vamos ler mais uma vez. In 1623, the island was settled by the English. Então, o que significa? Em 1623, a ilha, qual ilha? De St. Kitts and Nevis, foi tomada pelos ingleses, né? Essa ilha foi possuída, né? Os ingleses tomaram esse território. Então, vamos lá. A segunda frase, Calnego inhabited the island. Calnego inhabited the island. Então, o que significa essa frase? Esse povo era o povo que estava na ilha quando os ingleses chegaram para tomar o território, né? Uma curiosidade é que eles eram guerreiros, né? Muito fortes. E diz a história que eles tinham práticas canibais, eles eram canibais. Já pensou, gente? Conta a história que eles exibiam até alguns troféus canibais. Então, era esse povo que já estava na ilha quando ela começou a ser colonizada. Então, mais outra frase sobre o lugar é: The current name Nevis is derived from a Spanish name Nieves. Então, the current name Nevis is derived from a Spanish name Nieves. Então, esse nome, o nome atual, é derivado de um nome espanhol, né? E a gente fala em inglês Nevis, ok? Nevis. E a última frase que nós temos aí é St. Christopher's Island further shortened to St. Kitts. Vamos ler mais uma vez essa frase, um pouquinho complicada, muito comprida. Vamos lá. St. Christopher's Island further shortened to St. Kitts. O que quer dizer essa frase? Que o nome dela antes era St. Christopher's, mas mais tarde, né, ele foi reduzido para St. Kitts. Então, nós lemos aí essas 4 frases e eu quero, sobre esse lugar que a gente já viu a bandeira, já viu o nome, já conheceu um pouquinho só da história. E aí eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa frase e vejam as palavras que estão destacadas. Cada frasezinha nós temos uma palavra destacada em azul. Então, por que será que elas estão destacadas? O que são essas palavras? A que classe gramatical elas pertencem? Será que elas são substantivos, adjetivos, são pronomes ou são verbos? O que vocês acham que essas palavras destacadas aí são? Cada frase nós temos uma palavrinha destacada em azul. Vamos lá ver então? Elas são verbos. Todas essas palavras destacadas são verbos e elas estão conjugadas no passado. Vocês lembram que lá no começo a gente disse que ia ver as formas regulares e irregulares dos verbos no passado. Então, cada frasezinha tem esse verbo destacado e conjugado no passado. Vamos lá ver então. O primeiro verbo é settled. Settled. Lá nas frasezinhas a gente está vendo, a primeira frase é o settled. Settled. Segundo, inhabited. Inhabited. E o outro, derived. Derived. E o último, shortened. Shortened. O que vocês estão vendo que eles têm em comum? Então, primeiro, todos eles são verbos. Todos eles são verbos. Terceiro, todos estão conjugados no passado simples, mas o primeiro está no passado particípio, que a gente colocou também para vocês verem que fica igual quando o verbo é regular, tanto no passado quanto no particípio. E todos eles terminam com ed. Então, todos são verbos, todos estão no passado e todos terminam em ed. Vocês lembram que a gente estava contando a história do povo? Então, o nome era, eles, né, tomaram o território, o nome se derivou. Então, nós estamos falando do passado simples, todos são verbos e todos terminam em ed. E é isso que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Let's go ahead, vamos em frente. Então, todos os verbos, como eu falei ali, são verbos
regulares. E o que são os verbos regulares? Os verbos regulares em inglês são todos aqueles que, quando usados para falar de situações que aconteceram no passado, usamos ED no final. Então, como a gente viu ali nas frases, nos verbos destacados, nos verbos regulares, todas as vezes que eu vou conjugar no passado, eu acrescento o ED no final. Ok? Let's go! Então, aqui a gente tem uma lista, né, de verbos regulares. Então, nós temos aqui 3 colunas, né, dos verbos regulares. A primeira coluna traz somente os verbos no infinitivo. E é por isso que ele está acompanhado aí do to. Por que o to? O que significa o to? Quando um verbo vem acompanhado do to antes dele, ele está no infinitivo. O que é o infinitivo? É praticamente o nome do verbo, né? Ele está sem ser conjugado. Por exemplo, em português, o infinitivo é comer, andar, falar. Então, essa primeira coluna, os verbos estão somente no infinitivo. Então, nós temos o primeiro to settle, mas vocês também podem falar to settle. O passado, the past, settled. E o particípio fica igual, settled. A gente acabou de conhecer esse verbo lá nas frases, significa o quê? Possuir, né? Tomar o território de algum povo. Então, nós temos aí o settle e o settled. Observem aí o EDzinho no final do verbo, ok? Let's go, vamos lá. Nós temos aqui shorten, to shorten. Viram aí mais uma vez o to, o verbo está no infinitivo. O que significa o verbo shorten, to shorten? Significa encurtar, diminuir. Se você, inclusive, tira o E e o N, fica short, que significa curto, baixo, né? Então, o verbo to shorten significa encurtar. Como é que eu faço para colocar ele no passado? Eu coloco o ED, shortened. E no particípio também, shortened. Se o shorten é encurtar, diminuir, quando eu coloco o ED, shortened, o que vai significar? Diminuiu, diminuía, encurtava, né? Eles encurtavam, eles diminuíam. For example, they shortened. Eles diminuíam, né? Ok, let's go. Nós vamos ver muitos exemplos de verbos aqui. Inhabit, to inhabit, habitar. Nós vimos ali que aquele povo habitava naquela ilha. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver muitos exemplos de verbo para que vocês possam memorizar bem. Nessa primeira coluna, vejam aí que está com to, porque o que significa o infinitivo? Então, aí nós temos habitar, o verbo habitar. Passei para o passado, o que aconteceu? Está aí destacado de azul, inhabited. Habitavam, né? O povo habitava, the people inhabited. Eles habitavam. O particípio, geralmente nos verbos regulares, né? Eles ficam escritos da mesma forma, tem a mesma pronúncia. Professor, e como a gente vai saber a diferença se no passado e no passado particípio eles são escritos da mesma forma? É pelo contexto da conversa, pelo texto, pelo lugar, por quem fala, e assim a gente vai analisando e decidindo qual é o verbo, o tempo verbal. Vamos lá para mais um verbo então. Aqui a gente tem o verbo to use. Esse usinho aí a gente fala you, to use. Passado, used. Participo, used. Também a mesma coisa, né? Notem que eu coloquei também o desenho aí. Se o primeiro, use, significa usar, o que significa used, se eu estou falando no passado? For example, I used my notebook. Eu usei o meu notebook, né? Sempre quando eu coloco o EDzinho aí, então, o verbo fica para o passado. Vocês aproveitem, anotem, tá? Anotem os verbos, as regrinhas, para que
Dali vocês possam usar aí as anotações, mais tarde a gente vai ver as regrinhas e vocês vão precisar saber essas regrinhas aí para responder a DLI. Let's go, one more verb, mais um verbo. Aqui a gente tem o verbo to arrive, que quer dizer chegar, to arrive. E aí nós temos a forma dele no passado, arrived. E o particípio, arrived, a mesma coisa. Lembrando então, vamos lá só para a gente treinar, to arrive quer dizer chegar, está no infinitivo, arrived, cheguei, chegaram, né? Eles chegaram, eu cheguei, I arrived, they arrived, eu cheguei, eles chegaram, né? Let's go. Como a gente falou no início, né, a nossa aula é para aumentar o vocabulário, é para construir repertório lexical. E é por isso que nós trouxemos tantos verbos aqui, né, nós temos mais exemplos de verbo, que é para vocês irem anotando, irem aprendendo, para dessa maneira vocês expandirem o número de palavras que vocês conhecem. E assim a gente atingiu o objetivo da aula, que é construir então um repertório lexical. Vamos lá então para mais verbos? Nós temos aqui to work. What's the meaning of this word? Qual é o significado dessa palavra? To work quer dizer trabalhar. Worked, acrescentei o ed, trabalhei, trabalhava. I worked at a school, trabalhava em uma escola. Se eu falo I work at a school, eu trabalho em uma escola, porque o verbo está sem o edzinho, então ele é o presente. Quando eu coloco o ed, eu dou ideia de uma ação no passado. Let's go! Vamos então para mais verbos. To save. Esse verbo tem significado de salvar, mas eu também posso usar para dizer guardar, no caso de guardar money, save money. I want to save money, né? Eu quero guardar dinheiro. E aí o passado, saved. E o particípio, a mesma coisa, saved. Aproveitem e anotem também o significado, tá, dos verbos, para vocês não esquecerem. To walk. Não precisa falar esse Lzinho, tá? To walk, andar ou passear. Vocês podem repetir aí na sala, junto aí com o professor, walk, andar. Passado, acrescentei o ed, walked, andava ou andei, né? Bora lá, quero todo mundo treinando a pronúncia também, escrevam também o significado e vamos ver mais um verbo. Let's go. We have to move, que significa mover ou mudar. Você pode usar to move para dizer mover, or I will move of house, eu vou mudar de casa, né? Moved, passado, moved, passado e moved, participle, particípio. Temos mais um verbo aí? Let's go. Verbo like. Hoje é muito usado, né, nas redes sociais para dar um like nos vídeos. E aí, com as redes sociais, esse verbo ficou conhecido como curtir, né? Dá um like na minha foto, no meu comentário, no meu vídeo. Quando você dá um like, você está dizendo que eu curti. Mas ele significa o quê? Gostar. Né? Fora das redes sociais, ele significa gostar. Então, to like. Gostar, liked. Gostava ou gostei. E o participle, no particípio, ele fica a mesma coisa. Então, nós temos mais outro verbo aí. O to play. Esse também é conhecido de vocês, né? A gente usa para dizer que vai jogar, por exemplo, play soccer, jogar futebol, play volleyball, jogar voleibol, play videogame, play games, né? Eu posso usar como jogar, eu posso usar para tocar um instrumento, I play guitar, I play the piano. Esse verbo tem vários significados e também pode ser brincar, né? Ele pode ser tocar,
brincar, jogar. Então, to play é um verbo conhecido e que tem muitos significados. Posso usar para jogar algum esporte, para tocar algum instrumento, né? Jogar videogame. Então, o passado é o quê? Acrescentei o ed, eu falo played. Played. Não precisa falar played. Você pode falar played. Played. E o participle, played também. Se o infinitivo to play significa jogar, o que significa o played? Jogava, joguei. Né? Então, esse é o passado. Vou anotando significados, daqui a pouco vocês vão precisar. E a gente tem mais um verbo, to charge, né? Que é carregar. Charge the cell phone, carregar o celular. Deixa eu charge my cell phone here, please. Carregar o meu celular, o notebook. Então, nós temos to charged and charged. Se charge é carregar, charged, carregava. Ok? Então, agora a gente vai ver um vídeo também sobre o passado dos verbos regulares. Eu espero que vocês estejam acompanhando, anotando. Vamos lá ver mais alguns exemplos de verbos regulares aqui e aumentar o nosso vocabulário. Let's go! Quando nós falamos do simple past, o passado simples na língua inglesa, nós devemos atentar para os verbos regulares. Isso porque, para que eles sejam conjugados no passado, eles seguem algumas regrinhas e recebem um acréscimo logo no finalzinho. Esse acréscimo é de ed, de, ied, e isso vai depender de como cada um termina, como cada um é escrito ali no finalzinho da palavra. Aqui do lado nós temos alguns exemplos dos verbos ainda no infinitivo, e é por isso que vocês estão vendo eles acompanhados do to, porque eles não estão conjugados ainda. Então vamos lá ver aqui o significado de cada um. Nós temos o to expect, que significa esperar. Aqui embaixo nós temos o to cook, que significa cozinhar. Logo após nós temos o to close, que significa fechar. E aqui por último nós temos o to study, que significa estudar. Então, agora que nós já vimos o significado de cada um, nós vamos ver juntos como que eles ficam no passado e o que eles receberam para serem conjugados nesse tempo verbal. Vamos começar aqui pelo expect. Vamos pegar aqui o expect e aqui a sua forma no passado. Viram? Nós temos aqui expect, to expect, e aqui nós temos o expected. O que mudou aqui então? Nós fizemos o acréscimo aqui do ed. Então, expect está no presente, expected no passado. Vamos continuar então? Aqui nós temos o to cook. Lembram que a gente falou que é cozinhar e ele está no infinitivo. Vamos pegar aqui o to cook. Vamos pegar aqui a forma dele no passado. To cook, cooked. To cook, cooked. O que aconteceu aqui? Nós acrescentamos o ed. Então, to cook, cozinhar, cooked, cozinhei, cozinhava, cozinhavam, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o close, to close, que é o verbo fechar. Vamos pegar aqui ele, to close e o closed, to close e o closed. Aqui tem uma regrinha que eu vou adiantar para vocês. Todas as vezes que o verbo terminar em e, ele vai receber apenas a letra D e pronto, ele já fica transformado para o passado, tá bom, pessoal? Vamos aqui então para o último, to study, que é o verbo estudar. Vamos pegar aqui, to study, studied, to study, studied. Vocês viram que esse aqui ficou um pouquinho mais diferente, é porque ele termina em Y precedido de consoante. Quando isso acontece, nós tiramos o Y e acrescentamos o IED. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados que nós vamos abordar cada uma regrinha dessas para que a gente possa transformar os verbos regulares corretamente para o passado. See you! Então nós vimos aí no quadro, no vídeo, mais alguns exemplos de verbos regulares e suas formas no passado. Como a gente disse, nós temos algumas regras. Nós vimos que todos eles terminam com ED, mas para que a gente transforme eles para o passado, a gente precisa seguir algumas regrinhas e é isso que a gente vai ver agora. Cada regrinha, uma de cada vez. Let's go! Então a primeira regra é que
verbos terminados em E vai receber apenas a letra D. Quando o verbo terminar em E, você só vai acrescentar a letrinha D e pronto, ele já passou para o passado simples. E aqui nós temos, mais uma vez, o exemplo do move. Move, moved, moved. Como ele já terminou em E, eu só coloquei a letrinha D e ele já foi transformado para o passado, tá bom? Então, memorize essa regrinha aí, anotem, porque não preciso colocar ED se o verbo já terminou na letra E, tá bom? Let's go! Então, aqui nós temos outra regrinha para verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Geralmente, quando a gente fala essas três tipos de letras juntos, a gente fala CVC. Então, quando o verbo termina em CVC, quando aparecer essas três letrinhas aí, vocês já vão saber que CVC significa consoante, vogal, consoante. Quando aparecer uma palavra que termine assim, em CVC, você vai duplicar a última consoante e acrescentar o ED. Vocês viram aí o plan, plan. Então, para eu transformar ele para o passado, por quê? Porque L é uma consoante, o A é uma vogal e o N é uma consoante. Eu tenho CVC. Então, vou duplicar a consoante e colocar o ED. Planned, planned, ok? Let's go. Nós temos aqui como foi o exemplo do study no vídeo, né? Verbos terminados em consoante mais Y, você vai substituir o Y por IED. Então, como nós tivemos o exemplo do study lá no vídeo, aqui nós temos o verbo cry. Cry, que significa chorar. Olha só, ele terminou em consoante mais Y, então eu tiro o Y e acrescento IED. Cry, cried. Ok, let's go. Vamos para mais uma regrinha ali. Os verbos terminados em vogal mais Y, acrescenta o ED. Verbos terminados em vogal mais Y, acrescenta o ED. Então, nós temos o stay. Olha aí, uma vogalzinha antes do Y, né? A letra A. Então, acrescentei o ED para ficar stay, stayed. Esse verbo significa permanecer ou ficar. Então, nós terminamos por aqui esse primeiro momento da aula. E agora nós vamos para o nosso intervalo. See you! A sua aula continua no próximo vídeo.